Olá, pessoal! Eu sou a professora Cecília Velho e vim explicar hoje para vocês sobre soma e subtração de frações com denominadores diferentes. Muitos dos meus alunos sentem muita dificuldade em fazer somas e subtrações com frações de denominadores diferentes. As perguntas mais frequentes são: por que não podemos somar frações de denominadores diferentes sem antes igualar seus denominadores? Por que devemos calcular o MMC dos denominadores? Por que dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador? Então, existe uma sequência de passos que a gente costuma fazer automaticamente, mas sem saber por que estamos fazendo. Então, o objetivo dessa aula é que vocês entendam o porquê de cada passo. Vamos lá? Então, imagine que nós temos dois bolos e cada bolo tem uma massa de 1.200 gramas. Se eu pegar esse bolo e dividir ao meio, ele vai ter 600 gramas cada um. Então, cada parte vai ser equivalente à metade do bolo. Se eu pegar esse mesmo bolo ou pegar um bolo igual àquele, vamos supor que eu tenha dois bolos idênticos. Se eu pegar o bolo e dividir ao meio, ou se eu pegar o bolo e dividir em 3 partes, cada pedaço do bolo, do primeiro bolo e do segundo bolo, vão ter tamanhos diferentes? Ou seja, eles vão ter a mesma massa? Obviamente que não, né? Se o bolo pesa 1.200 gramas, se eu dividir ao meio, cada pedaço aqui vai pesar 600 gramas. E se eu dividir em 3 partes, cada pedaço aqui vai pesar 400 gramas. Então, quando eu pego duas frações que têm o denominador diferente, eu estou falando de pedaços diferentes, de tamanhos diferentes. Então, eu não posso comparar o tamanho desse bolo, desse pedaço de bolo, com o tamanho desse pedaço de bolo, porque esse pedaço, ele é maior do que esse. Aqui, nós temos um bolo inteiro dividido por 2, fica 600 gramas cada um. E aqui um bolo inteiro dividido por 3, fica 400 gramas cada um. Então, a hora que eu vou fazer meio mais 1/3, eu não estou falando de pedaços de bolo do mesmo tamanho. Então, por que não podemos somar frações de denominadores diferentes sem antes igualar seus denominadores? Porque nós temos pedaços diferentes, pedaços de tamanhos diferentes. Então, o que seria o ideal aqui para que esses pedaços e esses pedaços tivessem o mesmo tamanho? Bom, o bolo já está cortado em 2 nesse primeiro e o bolo já está cortado em 3 nesse segundo. Então, o que nós podemos fazer é cortar novamente cada bolo. O primeiro bolo, como está cortado em 2, eu preciso cortar em 3. E o segundo bolo, o primeiro bolo, como está cortado em 2, eu preciso cortar em 3. E o segundo bolo, como está cortado em 3, eu preciso cortar em 2. Olha só, perceba agora que nós temos 6 pedaços de bolo em cada bolo cortado. Então, agora sim, os pedaços dos bolos têm o mesmo tamanho, têm o mesmo peso. Então, cada pedaço aqui, se o bolo pesasse 1.200 gramas, cada pedaço de bolo pesaria 200 gramas. Então, agora eu estou falando de pedaços do mesmo tamanho. Bom, mas o que isso tem a ver com a soma da fração? Bom, se nós tirarmos o MMC entre 2 e 3, nós claramente sabemos que é 6. E olha só, 6 pedaços. Então, se eu pegar uma fração que seja equivalente à metade, olha só, esse bolo está cortado em 6 pedaços. Quantos pedaços eu preciso para comer metade desse bolo? Bom, eu preciso de 3 pedaços. Então, eu preciso de uma fração equivalente a 1/2, porém que o denominador seja 6.
E como é que eu faço para obter esses 3/6? Pelo método prático, é aquele famoso: divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, quando nós fazemos essa parte, que é dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador, na verdade o que nós estamos fazendo é obtendo uma fração equivalente a 1/2, porém com o denominador 6, por causa dos pedaços que têm que ser iguais. E aqui é a mesma coisa. Se eu tiver 6, então vai ficar 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. Agora, preste atenção. Se eu tiver meio mais 1/3, vamos pensar. Eu queria metade do bolo. Ele pesava 1.200 gramas, metade dele pesava 600 gramas. Eu queria 1/3 do bolo. Pesava 1.200, 1/3 dele, 400. Ou seja, pela primeira fração que nós estávamos fazendo, metade mais 1/3 deu 1.000 gramas. Agora, olha só. Aqui, nós vamos ter 5/6 do bolo. E 5/6 do bolo, se cada pedaço pesa 200 gramas, 5 vezes 200 também dá 1.000. Então, nem sempre a gente vai ter a massa do bolo. Esse exemplo que eu dei foi para vocês entenderem como é que o processo funciona. Mas na prática, vocês vão fazer. Primeira coisa, tira o MMC entre os denominadores. Por que tirar o MMC? Para poder obter frações equivalentes. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Por quê? Porque esse é o processo mais fácil que a gente tem para ter uma fração equivalente a 1/2, cujo denominador seja 6, neste caso. E no final, é só a gente somar os numeradores. Então, pessoal, não precisa ficar pensando que o processo de fazer uma soma e uma subtração com frações com denominadores diferentes é algo do outro mundo.